Pastor Heber, Shekinah não é glória em hebraico, tá, pastor Heber? Não. Tá vendo? Aí tá a riqueza de quem conhece as línguas originais. Shekinah é conceito da cabala judaica. Bom, se o senhor quiser dar crédito a esse moço que está falando, Como não é é? que é? Então, então aquela nuvem que desce nos... Não, aquele é conceito da cabala judaica. Shekinah nem aparece na Bíblia. Aparece a palavra Shahan, não é? Shahan, que é habitar, habitação. A palavra glória no hebraico é o nome da minha editora. Editora Kavod, que é o nome de Deus que aparece no Salmo 24. Levantai, ó portais eternos, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória, Meler HaKavod. O texto original não diz Meler HaShekinah. Então, Shekinah é conceito da cabala judaica, pessoal. Não aparece na Bíblia. Tem igreja com esse nome? Bom, pastor, tem igreja de tudo quanto é nome. A igreja Benção é hoje, Jesus chega amanhã. A igreja Puleiro dos Anjos. A igreja Fogo Pentecostal Amarelo, não é? Então, por isso que esse programa está aqui, né? Então, Shekinah é conceito da cabala judaica. Não fica dando ideia. Não, eu só estou citando, entendeu? Fogo amarelo não tem, não. Não tem. Depois o senhor procura por aí. O senhor é um professor, um pesquisador, tá? Então, a palavra glória é Kavod, né? Que é o nome de Deus. Eu não sabia, não pensei que Shekinah aparecia lá. É conceito da cabala. E se fosse falar corretamente no hebraico é Shekhinah, porque diante de uma consoante forte, o dagesh que está dentro da letra, que é a letra Kaf, perde e ela perde a força. Então não se lê K, se lê Ra. Então o correto seria falar Shekhinah, que não existe. Existe Shahan, que é a palavra hebraica para habitar e habitação, tá bom? Obrigado pelo carinho. O Ministério Shekinah era da doutora... Aquela que expulsa demônios. Neuza Itioca. Fui aluno dela. Eu sei, não estou criticando, tá? Não, mas se não tem, não tem. Eu sou biblista. biblista. É importante saber Bíblia. Até para escolher o nome da igreja. Eu sou um biblista, né, por bondade de Deus, e amo o hebraico, né, e fica aqui essa pequena aula. Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Hoje, 30 de maio de 2024,
Eu vou começar mais um estudo sobre o livro Grande Conflito. Como eu já mostrei no vídeo anterior, eu tenho esse livro Grande Conflito. Eu até dei o e-mail e o telefone para quem quisesse. Não sei se o telefone ainda existe. E esse aqui é o que a Adventista dá gratuito. Olha a diferença. O Grande Conflito e o que a Adventista dá gratuito. Sem mais delongas, vamos para a lição número 9. A lição número 9. A lição número 9, ela vai do dia 25 de maio até dia 31, amanhã. Deixa eu fazer uma pergunta para você, adventista. Você já reparou que cada vez mais a igreja adventista tem símbolos maçons e está guardando, sem você perceber, algumas festas pagãs e realizando outras festas pagãs justamente no sábado, que não era para ser realizado, porque existe o domingo, existe a segunda, existe a terça, existe a quarta, existe a quinta, existe a sexta. Existe todo um patamar de dias da semana para fazer qualquer tipo de festa, brincadeira dentro da igreja. E é justamente no sábado que se propõe em fazer algum tipo de festa ou simbolismo qualquer. Ah, mas é para criança, é escoteiro, é isso, é aquilo. Você não vê adventista sábado querendo ficar 2, 3 horas na casa de alguém pregando, ensinando, mas na hora da festa eles ficam 4, 5, 6, 7 horas na festa. Então, só uma observação, tá? Ó, vou até fazer com esse olho aqui também. Uma observação. Vamos à leitura? Então vamos à leitura. Lição número 9. O fundamento do governo do Criador. Versos para memorizar. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com os restantes da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos do Criador e têm o testemunho do Salvador. Apocalipse 12, 17. Vamos lá, o último livro da Bíblia. Eu sei que é o que está escrito lá, mas vamos... Né? Estou molhando a ponta do meu dedo, que meu dedo hoje, até para pegar pão, escorrega. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Batalhavam, e batalhavam.
Que não batalham mais, né? Leitura da semana. Apocalipse 14, versículo 6 ao 12. Eclesiastes 12, versículo 13, 14. Provérbios 28, versículo 9. Daniel, capítulo 7, versículo 25. E começa assim no sábado a leitura. Sábado, dia 25 de maio. Lembrando que hoje é 30 de maio de 2024 e pelo andar da carruagem deve ser em torno de 7 horas da manhã e 40 minutos, mais ou menos. Então vamos lá. Essa página 63, ela está alicerçada em cima de Oséias 1, tá? Oséias. Então vamos lá. Livro de Oséias. Oséias 1. A palavra do Criador que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, ou Biri, né? Beeri ou Biri, porque dois no português faz som de I. Biri. Nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Eu não gosto de falar Israel. Vocês sabem que Israel é um nome inventado por Roma. Ah, mas está lá no livro lá falando que o Criador, o Salvador, o anjo, enfim, aí vai da forma que você quer acreditar. Trocou o nome dele para Israel. Ah, a Bíblia está aqui, a pessoa que escreveu. Mas enfim, vamos ler. Por meio do intenso estudo da Bíblia, os adventistas compreenderam o significado da lei no lugar santíssimo do santuário celestial. Examinando o coração da lei, também descobriram o significado da observância do sábado. O quarto mandamento, mais do que qualquer outro, identifica o Criador como fundamento da verdade e adoração. Um tema especialmente relevante nos últimos dias da história. Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse 14. Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 ao 12. Vamos ler? E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo, língua e povo. Evangelho eterno. Sabe qual é esse evangelho eterno? É a lei. O evangelho eterno que aqui fala não é livros de Marcos, Mateus, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Hebreus, Tiago, Apocalipse, 1, 2, 3 isso, 1, 2, 3 aquilo. Não, o evangelho eterno é a lei. Porque todo o universo está em cima da matemática da lei. Por mais que eu possa te ensinar, te explicar, te falar, te mostrar, se eu não te mostrar, te ensinar, te explicar e te fazer compreender a lei, tudo que eu estou fazendo por você é nulo. Então o evangelho eterno nada mais é do que a lei. É a lei. Que isso, Oliveira? É a lei. É a lei. Aquele que não tiver alicerçado na lei, ele não sabe o que é pecado, e por não saber o que é pecado, comete o pecado. É simples. O que te faz não pecar é o conhecimento do que é pecado. A partir do momento que você entende o que é pecado, você deixa de fazer o pecado. Mas, Oliveira,
Então, beber é pecado? Primeiro, os 10 mandamentos proíbem você beber? Então, não proíbe. Mas um homem que ele é dado ao álcool, ao cigarro, à maconha, à cocaína, ao café, à glutonaria, isso aqui, meu, é uma condição mental. Nenhum glutão, ele tá bem. Nenhum glutão. Ah, então, quando eu falo, serve para mim. Só que isso aqui é uma condição mental. Se você for procurar psicólogos, nutricionistas, endocrinologista e todo um aparato de médicos que atende pessoas do meu porte, todos eles vão ser retos numa única questão. Toda pessoa que tem obesidade, a condição mental dela não está legal. Então, toda pessoa que quer emagrecer tem que tratar a cabeça. E isso aí eu estou tratando. Não é porque eu sou maluco, não, gente. Nem tampouco fico ali que nem um desesperado de panela. É que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas toda pessoa que é obesa, ela tem esse tipo de desequilíbrio. É um desequilíbrio. Todo obeso tem um problema. Esse problema muitas vezes no obeso é porque lá atrás, como maconha, cheirou cocaína, lá atrás teve problemas familiares gigantescos. Aí, em vez de contar fazendo coisas absurdas do mundo, como você vê um montão de gente fazendo, desconta na panela. Eu não sei o que eu tive lá atrás, em termos de perturbação. Viciado em droga eu nunca fui. O máximo que já fiz na minha vida foi fumar cigarro, quando eu era moleque, 10, 12 anos, 13 anos. Lá na década de 90, quando isso era onda, quando isso mostrava ser adulto, ser macho. Mas aí, em 94, parei de fumar. Comecei a fumar mais ou menos em 90, 92, 94 parei de fumar, nunca mais fumei. E, sinceramente, não sei o que me acarretou hoje estar nessa condição. Mas isso eu falo para você. A lei, ela não te proíbe nada. A lei da Bíblia, ela não te proíbe nada. A lei da Bíblia, ela só te dá conselho. Não furtarás. Por quê? Porque aquele que furtar está levando consigo uma maldição que vai trazer morte. Morte física. Por quê? Porque a Bíblia fala, aquele que matar a pessoa que foi roubar, esse não terá o sangue dessa pessoa na mão. Então, o que acontece? Quando você percebe as coisas e você entende que são conselhos, e esses conselhos é para você entender o que você pode fazer, o que você não pode fazer, porque aquilo que você não pode fazer vai te trazer maldição, e aquilo que você pode fazer vai te trazer bênção, desde que seja feito de uma forma equilibrada, honesta, automaticamente você consegue entender que é bênção. Então o Evangelho Eterno nada mais é do que a lei. Que a lei. E é isso. É isso que você tem que entender. Continuando a leitura aqui. O objetivo de Satanás, desde o início, tem sido impedir a adoração. Cachorro, para de perturbar um minuto. Para com isso. Vai, para com isso.
O objetivo de Satanás desde os dias. Oh, meu pai, amado. O objetivo de Satanás desde o início tem sido impedir a adoração ao Criador mediante a subversão da lei divina. Ele sabe que tropeçar em um só ponto significa ser culpado de todos. Tiago capítulo 2, versículo 10. Tiago 2,10, vamos ler? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Gente, para você se adiantar, todas as vezes que tiver um versículo bíblico para ler aqui, eu vou ler. Então, vamos aqui, ó, Tiago, capítulo 2, versículo 10. Já sabe que eu vou abrir a Bíblia, tá certo? Mesmo eu já sabendo que o que eu acabei de ler aqui é o que está escrito na Bíblia, eu vou ler, tá? Assim, encoraja as pessoas a transgredir a lei. Satanás odeia o sétimo dia, porque ele relembra a existência de um Criador e de como sua criatura devem adorá-lo. Mas esse mandamento também está preservado na lei, no lugar santíssimo dos santos, no lugar santíssimo do santuário celestial, visto que a lei é o que define pecado, define o pecado, desde que as pessoas busquem ser fiéis ao Criador. Sua lei deve continuar sendo válida, incluindo o mandamento do sétimo dia. Do sétimo dia. O objetivo desta lição é mostrar a ligação entre o santuário, a lei e o sétimo dia, e a crise vindoura relacionada com a marca da besta. Também examinaremos a relevância do dia do Criador para a geração do fim dos tempos. Esta lição se baseia nos capítulos 25 ao 27 do livro Grande Conflito. 25 ao 27. 25 ao 27. Na página 25 do Grande Conflito está escrito escuridão. Deixa eu ver essa aqui que é maior. A página 25 que está escrito. Aqui está escrito destruição de Jerusalém. Destruição de Jerusalém. Então eu não sei em si se uma coisa está ligada à outra. Está no começo, né? Mas enfim. E assim terminamos o dia de sábado. Iremos para o domingo. É isso aí, gente. Ó. Esse vídeo ele vai ter vários cortes, porque cada dia da semana eu interrompo o vídeo para recomeçar como se fosse uma nova página, um novo dia, tá? Vamos lá. Vamos para o domingo. O estudo de domingo, dia 26 de maio, que está baseado no livro de Oséias, capítulo 2, ele começa com a primeira pergunta. E a pergunta é assim. Claro, eu espero que você tenha estudado o livro. Se você não estudou, se dirige a uma igreja adventista, conversa lá com a pessoa e peçam para você. Ou então você procura no Google o telefone da Casa Publicadora do Brasil,
que é a editora da Igreja Adventista, liga para eles, fala um cadastro rapidinho e peça para eles para o correio entregar na sua casa. Você vai ver que é interessante o estudo, tá? O próximo livro que vai vir... Qual é o último dia aqui? O próximo livro que vai começar o estudo no final de junho é sobre o Evangelho de Marcos. Pelo menos foi o que chegou para mim, o Evangelho de Marcos. Porque até agora eu não entendi por que chegou tão cedo. Mas chegou para mim o Evangelho de Marcos. Então, se você ligar para lá, você ainda vai conseguir esse para tu estudar ele todo. E se tu fizer o anual, tu ainda vai conseguir o próximo, o Evangelho de Marcos, tá? Vamos lá. Domingo, 26 de maio. Lembrando que hoje é 30 de maio, tá? De 2024. E essa página 64, ela está alicerçada no livro de Oséias, capítulo 2. E o capítulo 2 começa assim de Oséias. Dizei a vossos irmãos... Estou sem óculos. Dizei a vossos irmãos, ame, e a vossas irmãs, Ruanda, contendei com vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, e desvie ela as suas prostituições da sua vista e os seus adultérios de entre os seus seios. Esse é o livro de Oséias, capítulo 2, versículo 1. E vamos lá. E o que está escrito aqui? E assim está escrito. Pergunta número 1. O santuário e a lei. O que está na Arca da Aliança, no lugar santíssimo do santuário? O que está na Arca da Aliança, no lugar santíssimo do santuário? Apocalipse 11, vamos lá? Apocalipse 11, versículo 19, vamos lá? Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Abriu-se no céu o templo do Criador, e a arca da sua aliança foi vista no céu. Não é no céu, é no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. E grande saraiva. Vamos agora lá em Êxodo 25. Vou deixar essa aqui aberta em Oséias, porque pelo jeito, ó, isso aqui também está em Oséias capítulo 3. Então, eu vou deixar essa aqui aberta em Oséias para eu ir lendo em Oséias, vou mexer só nessa. Só um minuto, eu vou dar uma pausa aqui. Eu vou pegar outra Bíblia, que eu vou trabalhar com 2 Bíblias aqui para ser mais rápido. Calma aí. Então, voltei. Eu estou com a Bíblia católica aqui, tá? Bíblia católica. Vamos lá. Êxodo 25. Vamos ao livro de Êxodo. Êxodo 25. Versículo 16. Eu vou ler aqui na Bíblia Católica, tá? Êxodo 25, versículo 16. E colocarás na arca o testemunho que te darei. E colocarás na arca o testemunho que te farei. Que te darei. Agora vamos em Êxodo 31.
Êxodo 31. Êxodo 31. 31, 18. Quando ele terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo próprio dedo do Criador, né? Agora vamos em Apocalipse. Apocalipse 12, versículo 17. Ela perturba muito. Apocalipse 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos do Criador e têm o testemunho do Salvador. O que eu quero que você entenda? Pela ordem profética e pelo ocultismo, mulher, biblicamente falando, é a noiva do Salvador, é a noiva de Cristo. Então, o que podemos nos conduzir ao entendimento? Que toda vez que aparece nas profecias alguma coisa relacionada à mulher, não está falando da mulher sexo feminino, sim está falando da mulher religião, da mulher igreja. Cristo, ele sempre se pôs como homem, porque ele sempre deixou bem claro que o homem é que tem autoridade sobre a mulher. Quando se é falado dentro das religiões que a mulher na igreja ela não pode exercer cargo de comando, ela não pode ser direcionada a nenhum cargo de liderança, é porque, biblicamente falando, é o homem que tem autoridade de ensinar, de aspergir. É o homem, espiritualmente falando. Se você vai lá na Bíblia entender, está lá escrito. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, está escrito. Então, a mulher, quando alguns satânicos, alguns satanistas, alguns macumbeiros, alguns feiticeiros estão dentro da igreja se fazendo de líderes religiosos, eles impõem e reconhecem a autoridade espiritual de mulheres sobre homens, eles estão falando que a Bíblia está errada. E é isso que você tem que entender para você não cair na pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. Quem é dos anos 90 vai lembrar desse programa de TV, Sérgio Malandro. Então, o que você tem que entender? Você segue corretamente o que está escrito, ou você vai seguir Satanás. Seguir o que está escrito não é fácil, não. Eu pago o preço e tantos outros homens pagam o preço. Só que tem um porém, uma vírgula, Podemos comer arroz puro, mas a bênção está aqui do lado. Porque bênção não é ter carro do ano, bênção não é ter avião, bênção não é ter nada. Bênção é você saber
que a qualquer momento que você morrer, você vai estar na fila da salvação. Porque aquilo que você ensina está coerente com a Bíblia. Aquilo que você explica está coerente com a Bíblia. Que você não está fazendo um jogo de palavras para ganhar dinheiro de alguém, imóvel, carro, qualquer outra coisa. Embora essas igrejas que façam isso, eu quero mais que elas continuem fazendo. Porque a pessoa que entra ali e fica fazendo tudo que eles mandam, ano após ano, nenhuma delas estão sendo assaltadas, porque a Bíblia está aqui. Se você não pega a Bíblia para ler, se você não pega a Bíblia para estudar, mas vamos lá. O dia da expiação era um dia de juízo. O povo Yahudim devia participar desse evento com arrependimento, exame de consciência e abstenção do trabalho. Levítico 23, 29. Vamos aqui? No livro de Levítico? Levítico 23, 29. Vai do 23, 29 ao 31, tá? Se oferecerdes ao Criador um sacrifício de louvor, fazei-o de maneira que sejais aceitos. Será cometido no mesmo dia, sem deixar nada para o dia seguinte. Eu sou o Criador. Guardareis os meus mandamentos e os praticareis. Eu sou o Criador. Não profanareis o meu santo nome, a fim de que eu seja santificado no meio dos Yahudins. Eu, o Criador, que vos santifico. Eu li até o 32, tá, gente? Essa Bíblia aqui, eu achei ela no lixo, ó. A pessoa teve coragem de jogar no lixo, ó. Fui, passei aqui uma fita. Bíblia perfeita no lixo. Como que as pessoas têm coragem, né? Então, vamos continuar a leitura. Eu fico até sem falar quando eu lembro dessas coisas. Eu já achei tanta Bíblia no lixo. Somente nesse dia, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer expiação pelo pecado. No compartimento mais interior do santuário estava a Arca da Aliança. Nela havia os 10 mandamentos, escritos em tábuas de pedra. A tampa dourada da arca era chamada de propiciatório, onde se aspergia sangue para purificar o santuário do pecado. A presença do Criador se manifestava na sua Shekinah. A glória divina. Como eu já te falei, glória significa rosto, né? Agora, por que os religiosos adoram botar glória como sendo alguma coisa demais? Mas glória é o rosto. E o paganismo pegou e botou o nome de uma ladra, de uma entidade, de um demônio chamado Glória. E ela é uma das divindades que se perpetuam como ladra, como ladrão. A presença do Criador se manifestava na sua Shekinah. E a sua divindade vinha sobre o propiciatório.
Cada sacrifício oferecido revelava a misericórdia do Criador para com o ser humano. Mas o dia da expiação mostra que o pecado é lembrado até o dia do juízo. Hebreus capítulo 10. Vamos lá em Hebreus? Vamos lá em Hebreus. Hebreus 10. Desculpa eu ficar fazendo essa nojeira, mas o meu dedo está realmente liso. Está horrível. Até essa página aqui que é mais grossa, eu tenho que fazer assim, ó. Porque não está pegando. Caramba, está horrível. Hebreus capítulo 10, versículo 3. Vamos lá? Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Vocês devem estranhar, né? Tem hora que eu leio com óculos, tem hora que eu leio sem óculos. Esse aqui é do camelô, gente. Paguei R$ 25. Ele tem 1,75 grau. E esse aqui é o que eu mandei fazer lá pelo oftalmologista mesmo. Ele tem só 1 grau. Esse aqui é o que o médico fala que realmente eu preciso para não me causar problema oculares. Só que tem hora, dependendo da letra, que esse aqui eu não enxergo. Tem que usar um pouquinho mais forte. Eu comprei esse aqui no camelô. Tá? Eu fico trocando de óculos, porque às vezes eu fico com dor de cabeça. Mas não é por causa da vista, não. É problema cardíaco, de pressão que eu tenho. Eu fico com dor de cabeça. Ó, hoje estou falando com você, eu estou igual ontem. Eu estou salivando demais. Então tem hora que eu sinto cuspe, tem hora que eu... Tá? Mas isso aí é porque eu já tô medicado, já estou tudo certinho. Não estou comendo nada com sal. Tá tudo certinho, tá? Tá tudo certinho. Mas é isso mesmo. Quem tem problemas aí cardíacos sabe o que eu estou falando. Eu estou falando com vocês e estou com zumbido. Vamos lá. De fato, o pecado seria completamente removido séculos depois, somente por meio do sangue do Salvador, quando ele morreu na cruz. E pela fé em seu sangue, que podemos ser purificados do pecado. 1 Pedro 1. 1 Pedro 1. 1 Pedro 1. Pedro 1, 1:18. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em nossos corações. Estrela da alva. Na presença do Criador, a misericórdia e a justiça combinam harmoniosamente. Ao olhar para o santuário celestial, João viu o santuário do Criador e a arca da sua aliança. Apocalipse 11:19. Apocalipse 11:19. Vou ler aqui na Bíblia Católica. Apocalipse 11:19. Apocalipse 11:19. E assim está falando em Apocalipse 11:19. O templo do Criador, que está nos céus, se abriu e apareceu no templo a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo. E assim é o que está escrito na Bíblia.
Muitas pessoas acham que o que está escrito aqui em Apocalipse 19 é um ato biológico que vai acontecer no mundo. Só que você tem que entender o seguinte, gente. O que aconteceu lá em Atos, capítulo 2, lá? A descida do Pentecostes. O que aconteceu? Você lembra? Houve-se vozes, ventos, som tempestuoso de relâmpago, pessoas saindo de si. Isso que aconteceu aqui, em Apocalipse 11, 19, é a mesma coisa que aconteceu lá em Atos, no dia do Pentecostes. Então, isso aqui não é que vai cair chuva de meteoro na Terra. Isso aqui é que as pessoas que estiverem aqui vivas, combatendo a besta, embora não seja o tema que está sendo tratado aqui, mas é o que deve acontecer, não é o que vai acontecer, é o que deve acontecer. Deve ser, de novo, reposto neles um poder especial para que vá até o fim. Porque a corrupção de gênero, a corrupção humana vai estar tão grande nessa época, que se o Criador não intervir, isso é o que a própria Bíblia fala. Nem os 144 mil resistiria o pecado. Então, isso aqui, eu não creio que seja alguma coisa contra o planeta. Até porque qualquer um que estuda a Bíblia sabe que o planeta Terra vai ser refeito, reconstruído. E assim, eu não sei o que há de acontecer e como é que vai ser reconstruído. Mas os salvos irão reconstruir esse planeta, de alguma forma. Mas não. Vamos voltar à leitura. A Ellen escreveu, dentro do Santo dos Santos, do Santuário Celestial, a lei divina está sagradamente guardada. A lei que foi pronunciada pelo próprio Criador em meio aos trovões do Sinai e escrita por seu próprio dedo nas tábuas de pedra. A lei do Criador que se encontra no Santuário Celestial é o grandioso original do qual os preceitos escritos nas tábuas de pedra, registrados por Moisés no Pentateuco, eram uma cópia exata. Os que chegaram à compreensão desse ponto importante foram levados ao caráter sagrado e imutável da lei divina. O Grande Comprido, página 365. O Grande Comprido, página 365. Eu não vou nem olhar nesse, que esse aqui vai ter 260. Então, vou pegar esse aqui, página 365. Página 365. A igreja teria novamente alcançado o bendito estado da unidade da fé e amor que existia nos dias apostólicos. Se o professo povo do Criador houvesse recebido a luz, tais foram abençoados resultados vivenciados por aqueles que aceitam a mensagem do advento. Vieram de diferentes denominações e suas barreiras denominacionais foram derribadas até o chão. Mas as igrejas, de um modo geral, rejeitaram-se do ministério como vigia sobre Israel. Estou aqui na página 365. Estou na página 365 e não estou achando o que está escrito aqui. Não, isso que eu acabei de ler aqui não está aqui, não.
Enfim, eu li aqui, eu já estou fazendo isso aqui porque estou achando muito estranho. Tem muitos dizeres aqui falando da página. Enfim, à medida que os primeiros crentes adventistas estudavam os ensinamentos bíblicos sobre o santuário, perceberam o significado da lei do Criador e do sábado. Eles raciocinaram que se a lei do Criador tinha sido retratada na Arca da Aliança, no Santuário Celestial, certamente não podia ter sido eliminada na cruz. O movimento de rotação da Terra que ocorre a 1.609 km/h traz a nós o sábado a cada semana sem exceção. O que isso nos diz sobre a importância da doutrina da criação? Gente, eu vou dar uma olhadinha no Google aí, mas não é 1.609 não, tá? Tem gente até zoando, falando que essa velocidade da Terra tem alguma coisa de errado, porque parece que é 1.666 km/h. Gente, tem gente zoando aí, falando que isso aí eles inventaram para botar a marca de Satanás na velocidade da Terra. Eu vou dar uma olhadinha no Google aí e quando terminar eu vou ver se eu ponho ou não aí. Mas enfim, o dia de domingo já foi lido, tá? Agora vamos para segunda-feira, dia 27. E eu não sei se eu vou fazer dia 28, tá? Vamos lá. Segunda-feira, dia 27 de maio, aqui, tá? Porque hoje é 30 de maio de 2024. Vamos começar a leitura? E assim fala. Essa página 65, ela está alicerçada no livro de Oséias, capítulo 3. E o livro de Oséias, capítulo 3, está falando assim, ó. E o Criador me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Criador ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uva. Bolos de uva. Tu sabe o que é bolos de uva? Não? Esse bolo de uva que ele está falando aí, nada mais é do que uma festa para Baco, tá? Baco. Baco. E ainda tem mais. Dentro dessa insatisfação que o Criador tem, porque as pessoas adoravam Baco, ainda tinha outros deuses que crianças eram mortas em oferenda a eles. Aprenda uma coisa, você. Aprenda uma coisa. Desde que o mundo é mundo, desde que o mundo é mundo, Satanás impera nele. E o que acontece? Satanás foi atentada por A Eva foi atentada por Satanás e a Eva feriu todos os 10 mandamentos no jardim. Por que eu falo os 10 mandamentos? Porque no jardim já existia o dia do descanso. E Satanás, quando ele te laça com perfeição. Ele te laça de uma tal forma que é para você se sentir mesmo aprisionado na mão dele. Então, desde o começo do mundo, lá no Éden, Satanás já estava fazendo o ser humano adorar ele. Porque Eva, quando olhou para Satanás e escutou a voz de Satanás, entendeu e fez o que Satanás falou, ela começou a adorar Satanás, não foi o Criador. Livro de Jó lá, livro antes de Salmos. Jó, quando ele começou a querer fazer um papel que não era para ele fazer, ele começou a pecar. A idolatria que Jó tinha sobre a perfeição do Criador o fez se pôr no lugar do próprio Cristo. Por isso que Satanás teve condições de tocá-lo. Não foi porque o Criador autorizou, não foi porque o Criador mandou.
foi porque o Criador ele não passa por cima da lei dele. Se Jó não estivesse em pecado, Satanás não poderia tocar nele. Satanás não tocava nem em Jó, nem na família de Jó, nem nos meios de Jó, porque Jó não estava até um certo momento da vida em pecado. A partir do momento que Jó pecou, e está explícito no livro de Jó o pecado dele, o Criador autorizou Satanás a tocar. Jó, quando ele quis fazer o papel de Cristo, de intercessor, averiguador, querer honrar pessoas que não tinham honra, tirar pecado de pessoas que não era para fazer, ele cometeu o pecado do orgulho, da avareza, do sem filtro. E ali o Criador olhou para Satanás e falou, e aí? Ah, não sei o quê. Eu falei, vai lá, toca nele. Porque o Criador jamais ele vai passar por cima da lei dele. Porque se o Criador passa por cima da lei dele, o Criador não é Criador. Satanás ele só pode tocar em mim, em você, em qualquer outra pessoa, quando damos a brecha. Quando o Criador ele autoriza. E para ele autorizar, temos que estar em pecado. O pecado que se comete hoje leva-se um mês, 6 meses, um ano, mas esse pecado ele vai configurar em maldição. Porque para essa maldição chegar na sua casa, começou com um pecadinho lá atrás, o qual você nem se lembra, mas foi lá que começou. É igual um copo de cerveja. Pergunta para uma pessoa que está bebendo cerveja, às 5 horas da tarde, qual foi o horário que ele tomou o primeiro copo de cerveja? Ele não vai saber. Ele pode até falar, é por volta das 3 da tarde. Por volta das 3 não é resposta, porque por volta das 3 é entre 3 às 15 horas e 15h59. Tem 59 minutos de por volta das 3. Isso ele já não está falando entre 14h30 e 16 horas. Que também está por volta das 15 horas. Isso não é resposta. Isso é para você entender como que até a pessoa que bebe, muitas vezes não sabe nem que horas que bebeu o primeiro copo de cerveja, o primeiro copo de uísque, o primeiro copo de conhaque. A pessoa que está fazendo carreira de cocaína, cigarro de maconha, naquele dia pergunta qual foi a primeira carreira, o primeiro cigarro, que horas que ele fez. Não vai lembrar. Só se naquele momento foi a primeira vez que ele está fazendo. Mas se ele já fez várias vezes durante o dia, ele não vai lembrar. Ah, sei lá, por volta de 8, 9 da manhã. Não vai lembrar qual é o horário. Sabe por quê? Porque o pecadinho lá atrás, o diabo tende a fazer você esquecer, porque vira normal. É uma coisa que vira normalidade. E é isso que o Criador está falando. Não seja pecador acreditando que é normal. Um homem que beija outro homem não é normal. Uma mulher que beija outra mulher não é normal. Beijar que eu falo é fazer sexo mesmo. Um homem ou uma mulher que olha para um animal e tem desejos sexuais não é normal. Um homem de 40, 50, 60 anos que olha para uma criança de 8, 7, 6 anos, 10 anos com tensão sexual não é normal. Uma mulher que olha para uma criança de 5, 6, 7 anos, 10 anos, 11 anos com tendência sexual, porque mulher também é pedófila, não é normal. Porque isso tudo é pecado. Isso tudo tende a ser pecado. O pecado jaz à porta. O pecado todo santo dia bate a porta. Para você que pula a linha do trem, linha do metrô,
não paga passagem de ônibus porque pega BRT e acredita que é normal não pagar passagem de ônibus, o pecado vai à porta. Para você que tem a empresa aí e não emite nenhum tipo de nota fiscal, tendo já CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, mas não emite nota fiscal, o pecado já é a porta. Para você que acredita que amanhã vai parar de fumar cigarro, que amanhã é outro dia, o pecado já é a porta. Por que eu estou falando isso? Porque, humanamente falando, a lei ela não é imutável. Desculpa. A lei ela não é mutável, ela é imutável. E o que vamos entender agora sobre a questão da lei? Na página 65, ao qual está alicerçada em Osés, capítulo 3, fala o seguinte. Vamos à primeira pergunta. Leia Mateus 5,17 e Salmos 111. Vamos lá no Salmos 111 primeiro. Salmo 111. A Bíblia Católica, ela tem um problema. Chega um momento aqui da Bíblia Católica que eles põem deixa eu ver aqui pela Bíblia Evangélica. Porque a Bíblia Católica em si chega um momento que o salmo ele fica agrupado em 2 salmos. Então, deixa eu ver aqui na Bíblia Evangélica. É o 111. Louvai ao Criador, louvai ao Criador. Então, aí o que acontece? Então, o que acontece? Aqui na Bíblia Evangélica fala assim, louvai ao Criador, louvai ao Criador. De todo o meu coração, na Assembleia dos Justos e na congregação. Aqui na Bíblia Católica está assim, celebro a Yahvé de todo o coração, na intimidade dos retos e no conselho grandes, são as obras de Yahvé, dignas de estudo para quem as ama. Aí no outro que está agrupado aqui está assim, feliz o homem que teme a Yahvé e se compraz em seus mandamentos. Sua descendência será poderosa na terra. Então, assim, tanto um salmo quanto o outro não bate com esse aqui. Sua obra é esplendor e majestade. A sua obra tem glória. Então é esse aqui, é o Salmo 111, que está como Salmo 110, tá? Então vamos lá, eu vou ler aqui pela Bíblia Católica. Vamos lá. Salmo 111, versículo 7 e 8. Salmo 111, versículo 7 e 8. Justiça e verdade são as obras das suas mãos. Seus preceitos todos merecem confiança, não estáveis para sempre e eternamente vão cumprir-se com verdade e retidão. Não estáveis. É o verbo estar no passado, estáveis, tá? Agora vamos para Mateus 5,17. Mateus 5,17. Mateus 5,17. Mateus 5,17. Mateus 5,17.
Mateus 5,17. Essa letra aqui agora está pequena. Vamos lá. 13, 16, 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos, de ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino. Grande no reino. Vamos em Eclesiastes 12. Eclesiastes 12. Então você, Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes 12. Eclesiastes depois aí depois Provérbios. Eclesiastes e depois Provérbios. Vamos lá. Eclesiastes 12, 13 e 14. Eu vou. E fala assim. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é temer ao Criador e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque o Criador há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom ou seja mal. Quer que seja bom ou seja mal. E tem o Provérbios 28, 9. Provérbios 28, 9. Provérbios é o livro depois de Salmos. 28, 9. Vamos lá. O que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até a sua prece se torna abominável. O que desvia o ouvido de não querer escutar a lei, até a sua oração é abominável. Os adventistas seguem os passos dos reformadores que defendiam a santidade da lei. João Wesley afirmou: a lei ritual ou cerimonial entregue por Moisés aos filhos de Israel, contendo todas as injunções e ordenanças relacionadas ao antigo sacrifício e serviços do templo, o nosso Senhor veio destruir, dissolver e abolir. Mas a lei moral contida nos mandamentos é reforçada pelos profetas. Ele não removeu, não era o objetivo da sua vinda revogar alguma parte dela. Essa é uma lei que nunca poderá ser quebrada, que resiste como uma testemunha fiel nos céus. Cada parte dessa lei deve permanecer em vigor sobre toda a humanidade,
e em todas as épocas, não dependendo de tempo ou lugar, ou quaisquer outras circunstâncias sujeitas a mudanças, mas da natureza do Criador e da natureza do homem e da relação imutável para com o mundo. John Wesley, no Sermão do Monte. Compare Êxodo 34:5. Eu estou lendo aqui, só eu sei como eu estou. Compare Êxodo 34:5. Vamos lá em Êxodo. Vou usar essa Bíblia católica aqui. Tobias. Êxodo. Êxodo 34, versículo 5. E Yahvé desceu em uma nuvem e ali esteve junto dele. Ele invocou o nome de Yahvé, e Yahvé passou diante dele e ele proclamou: Yahvé, Yahvé, Deus de ternura e de piedade, lento para a cólera, rico em graça e em fidelidade, que guarda sua graça a milhares, tolera a falta, a transgressão e o pecado, mas a ninguém deixa impune. Castiga a falta dos pais nos filhos, e nos filhos dos teus filhos, até a terceira e quarta geração. Eu li até o versículo 7, tá, gente? Romanos 7:11. Vamos lá em Romanos 7:11. Desculpa. Romanos 7:11. Romanos 7:11, gente. E assim está escrito. Livro de Romanos, capítulo 7, versículo 11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Quando eu falo que o pecadinho lá atrás é o que está gerando a sua dependência de ainda continuar no pecado, é o que esse versículo aqui está falando. Romanos, capítulo 7, versículo 11. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Salmos 19. Salmos 19. Salmos 19. Deixa eu só ver aqui agora pela Bíblia aqui, que essa Bíblia aqui ela tem 2 salmos em um. Salmo 19. Os céus declaram a glória. Aqui. É o Salmo 18, mas aqui na Bíblia está como 19. Na Bíblia Católica. Eles têm esse agrupamento de salmo aqui, um sendo o outro, que não dá para entender.
Vamos ler, Salmo 19. Os céus contam a glória do Criador, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O dia entrega a mensagem a outro dia, e a noite a faz conhecer a outra noite. É do 7 ao 11, tá, gente? Mas eu vou ler ele todo. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que eles se ouça. E por toda a terra sua linha aparece, e até os confins do mundo a sua linguagem. Ali pôs uma tenda para o sol, e ele saiu, qual esposo da alcova, como alegre herói percorrendo o caminho. Ele sai de um extremo dos céus e até o outro extremo vai seu percurso, e nada escapa ao seu calor. A lei de Yahvé é perfeita, faz a vida voltar. O testemunho de Yahvé é firme, torna sábio o simples. Os preceitos de Yahvé são retos, alegram o coração. O mandamento de Yahvé é claro, ilumina os olhos. O temor de Yahvé é puro, estável para sempre. As decisões de Yahvé são verdadeiras e justas igualmente. São mais desejáveis do que o ouro. São ouro refinado. São mais saborosas do que o mel escorrendo dos favos. Com elas também teu servo se esclarece e observá-las traz grande proveito. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me das faltas escondidas. Preserva também teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então eu serei íntegro e inocente de uma grande transgressão. Que te aguardem as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. Sem treva em tua presença, e Yahvé meu rochedo, Redentor meu. Aí aqui tem os Salmos também 19:7, que eu acabei de ler, 89:14, 119:42, 119, versículo 142, e o Salmo 172. O que mais tem aqui é coisa para ler, hein? Salmo 19 já li, agora vamos para o Salmo 89. Salmo 89. Salmo 89, versículo 14. Tens braços poderoso, tua mão é forte e tua direita elevada. Salmo 119, 142. Tua justiça é para sempre, e tua lei é a verdade. Salmo 119, versículo 142. E o Salmo 172. Mas não tem Salmo 172, agora eu estou me ligando. Ah, não, 142 e o versículo 172. Que minha língua cante a tua promessa, pois teus mandamentos todos são justiça. Eu falei, vamos no Salmo 172, mas não existe, o Salmo vai até 150. E aqui não é o Salmo 172, é o versículo 172. Tá certo? Aqui a gente vai lendo assim, vai voando e não percebe. Qual é a relação entre a lei do Criador e o seu caráter? Qual é a relação? Essa é a pergunta depois dessa leitura que eu fiz.
Eu não respondo porque, visto que a lei é uma transcrição do caráter, o fundamento do seu trono é a base moral da humanidade. Satanás a odeia. Se o santuário terrestre era uma figura, um modelo do celestial, a lei depositada na arca da terra era uma transcrição exata da lei que está na arca do céu. O que a aceitação da verdade sobre o santuário celestial envolvia o reconhecimento dos requisitos da lei e da obrigatoriedade do sábado, do quarto mandamento. Nisso estava o segredo da intensa hostilidade manifestada contra a harmoniosa exposição das escrituras que revelavam o ministério desempenhado por Cristo no santuário celestial. Ellen White, O Grande Conflito, página 366. 366. Vamos lá no 366. Vamos lá. Vou ler de novo. Da lei do Criador e da obrigatoriedade do sábado, do quarto mandamento. Nisso estava o segredo da intensa hostilidade manifestada contra a harmonia da exposição das escrituras que revelavam o ministério desempenhado pelo Salvador no santuário celestial. Capítulo 366. E achando difícil a tarefa de refutar os argumentos extraídos dos períodos proféticos, muitos desencorajavam o estudo das profecias, ensinando que os livros proféticos estavam selados e não deveriam ser compreendidos. E recusavam a advertência do primeiro anjo. Desdenharam do meio que o céu havia provido para a sua restauração. Desacataram o gracioso mensageiro que teria ocorrido. Em Apocalipse 14, o primeiro anjo é seguido por um segundo, que proclamava: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber o vinho da sua prostituição. Na Bíblia, o caráter sagrado e permanente da relação existente entre Cristo e sua igreja é representado pela união conjugal. Está aqui. Está bem na última estrofe da página. Aí está falando aqui que está em Oséias 2,19. Oséias 2,19. Vamos ver o que está escrito aqui em Oséias 2,19. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. E em misericórdias. Tá aqui. Então bateu. Eu achei aqui um grande conflito na página 366, tá? Tá aqui, eu achei. Gente, segunda-feira terminou, tá? Iremos agora para terça-feira, mas eu não vou ler terça-feira hoje, tá certo? Deixa eu ver que horas tem aqui. São 9h19. Estou desde as 7 horas e 48 minutos da manhã lendo isso aqui. O material está muito bom. Não sei se hoje à tarde eu vou continuar lendo, mas se eu não ler hoje à tarde, eu leio amanhã. Tá certo? Então é isso aí, gente. Sejam abençoados. Ó, só lembro vocês uma coisa. Se inscreva no canal, compartilha, dê um like. Orem pela minha pessoa. Eu não vou prometer orar por você, porque eu não sei quem é você, mas se você quiser deixar aqui embaixo o seu nome, o nome de algum filho seu esposo, da sua esposa, nas orações eu oro. Tá certo? Faça comentários. O vídeo que eu faço não é um vídeo profissional, é um vídeo que eu tento conversar e ser natural.
cachorro eu botei lá no quarto lá, ele tá lá preso, por isso que eu não fiquei olhando para lugar nenhum. E o cachorro, quando não tá mordendo meu pé, ele tá mordendo fio, tá? Porque tá na filhote de 2 para 3 meses, já viu como que é. Quem tem cachorro sabe o que eu tô falando. É isso aí, gente. Sejam abençoados. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por mais uma vez me permitir estar aqui em tua presença. E eu te peço, através de Salvador, que perdoe todo e qualquer pecado que eu tenha cometido contra ti e meu próximo. Lamento te imploro, Pai, que venha ter misericórdia de cada homem, de cada mulher que nesse momento está assistindo esse vídeo. Que venha perdoar todo e qualquer pecado que cada um desses tenha cometido contra ti e ao próximo. Eu creio, Pai, que todos nós que estamos aqui pedindo a tua presença em nossas vidas, estamos fazendo o melhor que a nossa consciência possa fazer. Por isso que pedimos diariamente que você venha, através do teu Espírito Santo, nos dar a devida atenção para a melhoria do nosso pensar, para a melhoria do nosso agir, para a melhoria do nosso ser. Então, por isso que eu te peço mais uma vez, Pai, perdoe todo e qualquer pecado que eu creio que essa pessoa agora também está falando a mesma coisa, que eu tenha cometido contra ti e meu próximo. Eu te peço, eu te imploro, através do Salvador. Assim seja, muito obrigado, assim seja. Gente, hoje é quinta-feira, o mundo inteiro que tem o catolicismo como religião base está comemorando essa festa nojenta, Corpus Christi, porque é nojenta essa festa. Estude para você saber qual é a entidade que está por trás da data de hoje e qual é a entidade que realmente o mundo está idolatrando pela data de hoje, pela quantidade de semanas que veio do dia 1º de janeiro até hoje. E vocês vão entender melhor qual é a entidade, qual é o demônio que a Igreja Romana está idolatrando. É isso aí, gente. Sejam abençoados.